a Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor e adoração pertence somente ao nosso Deus. Amém? Agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Quero também agradecer ao pastor Sérgio, não se faz presente, mas quero deixar o meu agradecimento a ele. E também ao meu esposo, que tem sido um canal de bênção. Hoje estava lá, estudei na semana, e hoje eu fui relembrar, né? Uma semana passada, e ele foi fazer o almoço, mas estava tão difícil, estava um cheiro tão bom. Eu falava para ele sempre, nossa, o que você está fazendo de bom lá, está cheirando? Eu fiquei surpresa. Parabéns, irmão, glória a Deus. E agradeço a cada um dos irmãos que sempre tem orado e intercedido pelas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Então vamos, hoje lição número 6, tem por título As Nossas Armas Espirituais, né? O tema desse trimestre todo que nós estamos estudando é a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, a santidade e a perseverança para chegar no céu. Amém? Nós estamos em uma jornada rumo ao céu. E como já foi nos ensinado no domingo passado, né? Nós temos adversários nesse caminho que vão tentar nos impedir de chegar ao nosso destino, que é o céu. E para nós enfrentarmos esses inimigos, nós temos armas para enfrentar, para guerrear contra eles. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém? O nosso textuário diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. E a verdade prática dessa lição diz: diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição. E são estas armas: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Amém? Então, nós sabemos que a partir do dia que nós aceitamos ao Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós entramos em uma guerra ferrenha no mundo espiritual. Porque enquanto nós estávamos como inimigos de Deus, né, quando nós não reconhecíamos o sacrifício do Senhor, nós estávamos cumprindo a vontade do Deus deste século. Mas a partir do momento que nós reconhecemos o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos a nossa vida a Ele, passamos então a ser filhos de Deus, inicia-se uma guerra no mundo espiritual. E diante essa batalha espiritual que se inicia, nós temos também armas, mas espirituais. E estas armas, como diz aqui em 2 Coríntios, são poderosas em Deus para a destruição de toda a força maligna. Amém? Glória a Deus. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao 4, e depois vai para o versículo 16 ao 20. Eu vou estar lendo o primeiro versículo e peço que os irmãos leiam o segundo, e nós vamos assim até o término, amém? Diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Os irmãos? 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminaram a ser cheio de fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está, de nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado um livro com reflexos areias, e quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me
Amém? Pode continuar, irmãos. Depois de levar unidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Amém? A nossa introdução, ela diz assim: na lição anterior, a qual foi ministrada ali pelo nosso cooperador Eric, nós estudamos a respeito de 3 opositores que se mostram como obstáculos, ou seja, tentam impedir a nossa jornada. E quais são os inimigos? O diabo, a carne e o mundo. E nesta lição, enfatizo que usaremos 3 armas, isto é, recursos espirituais, em que todo crente precisa lançar mão diante dos obstáculos da jornada. E são estas armas? A palavra de Deus, a oração e o jejum. Desde o início do nosso andar com Cristo, estamos diante de uma batalha espiritual, que só terá fim com o arrebatamento da igreja para o céu. Amém? Que, como diz a nossa introdução, que os recursos que nós temos para esta guerra são espirituais, sempre enfatizando que a nossa luta não é contra pessoas físicas, mas sim no mundo espiritual. E aqui nos diz que desde o início do nosso andar com Cristo, nós estamos diante dessa batalha espiritual que só terá fim com o arrebatamento da igreja para o céu. Na carta de 1 Tessalonicenses, se os irmãos puderem estar abrindo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, onde Paulo ele fala acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Vai nos dizer assim a palavra de Deus: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. No versículo 16, onde Paulo inicia se dizendo que porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, essa expressão com alarido é uma ordem dada pelo general. Nós sabemos que o dia do arrebatamento somente Deus sabe, somente o Pai sabe o dia e a hora desse arrebatamento. Então, quando o apóstolo ele faz menção dessa com alarido, é seguinte a ordem do general do nosso Deus, haverá o arrebatamento. Mas nesse momento, continuando o versículo, diz também com voz de arcanjo. E a Bíblia nos revela que o único arcanjo descrito na Bíblia é Miguel. E todas as passagens onde a Bíblia nos fala do arcanjo Miguel, ele está relacionado a batalhas no campo espiritual. Então, quando houver a ordem para o arrebatamento da igreja, haverá assim uma grande batalha nas regiões celestiais para tentar impedir, porque através do arrebatamento da igreja é que nós receberemos a vitória completa no nome de Jesus. Então, quando se diz aqui com voz de arcanjo, se dá a essa batalha que haverá nas regiões celestiais. E continua o versículo dizendo, com trombeta de Deus. E a trombeta, ela tem o significado de convocação do povo. No Antigo Testamento, todas as vezes em que o povo era convocado para ser transmitida uma palavra do Senhor, ou até mesmo diante de algo que o rei no Antigo Testamento queriam falar ao povo de Israel, havia sim esse chamamento através de uma trombeta.
Só que no arrebatamento, essa trombeta, qual nós ouviremos, os que têm a salvação e o Espírito Santo de Deus na sua vida, se dará através da trombeta de Deus, aonde haverá o ajuntamento do povo do Senhor. E é somente neste dia que eu creio que está mais perto do que nós podemos imaginar, que nós receberemos a vitória completa. E enquanto nós estivermos aqui, irmãos, e através das lições que nós temos aprendido, vamos continuar nessa jornada, perseverando rumo ao céu. Amém? A palavra-chave da nossa lição é armas. E o primeiro tópico diz as armas do crente. O primeiro subtópico tem por título as armas. De modo geral, nós podemos classificar armas como instrumentos de ataque e de defesa, tá? A palavra arma, ela tem por significado instrumento, mecanismo ou substância de ataque ou defesa em uma luta ou batalha. Nas Escrituras, os principais instrumentos de ataque são espada, vara, funda, arco e flecha, lança e dardos. E todas essas armas ou instrumentos de ataque, eles são usados para ferir ou desarmar o inimigo, incapacitando ele de nos atacar, de nos deixar desarmados. E essas armas de ataque, elas servem para até mesmo matar o inimigo. E seguindo aqui a lição, diz que existem também as armas de defesa, que são o escudo, o capacete, a couraça e caneleiras. E em relação aos instrumentos, as armas de defesa, eles envolvem apetrechos que nos protegem dos ataques mortais do inimigo. Em Efésios capítulo 6, versículo 13, nos ensina que nós devemos tomar toda a armadura de Deus. E isso inclui tanto as armas, a arma de ataque, quanto os de defesa. Amém? Essas armas, tanto de ataque e defesa, elas eram usadas pelos exércitos antigos, bem como pelo exército de Israel, sendo que o exército de Israel tinha uma diferença, que este era instado a colocar a sua confiança no Senhor. Salmos 20, versículo 7, uns confiam em carros, outros em cavalos, porém nós faremos menção do nome do Senhor. E essa questão de confiança nós vemos também muito claro na passagem de Juízes, capítulo 7, aonde ali Gideão, pela orientação do Senhor, convoca aquela multidão para guerrear contra os midianitas. Mas o Senhor diz a Gideão que muito é o povo que está com ele, para que o Senhor entregasse os midianitas nas mãos, porque o povo poderia se gloriar dizendo que a minha mão me salvou. Então por 2 vezes o Senhor faz prova, e o que resta ali de todo aquele povo convocado foram apenas 300 homens. Isso para que o povo de Israel não colocasse a confiança no seu braço, na sua força, na sua capacidade, mas para que eles continuassem confiando e dando toda a glória da vitória da guerra para o Senhor. Amém? E, entretanto, para os cristãos, armas aqui tem um sentido metafórico, pois o nosso combate não é de corpo a corpo com outra pessoa, mas contra o mal encabeçado pelo diabo e seus demônios, que se valem do mundo e da carne. Amém? Lembrando que os nossos inimigos, como nós aprendemos na lição anterior, é o diabo, a carne e o mundo. A lição de hoje, na verdade, ela vem como complemento da lição 5, da lição anterior, onde nós aprendemos sobre a questão dos nossos adversários. Amém? Subtópico 2 tem por título as estratégias do inimigo. Pastor Elmer, pode estar lendo para nós, por favor? Não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo de nossas almas.
O Novo Testamento revela que o diabo é capaz de fazer para ludibriar as pessoas, arrebatar a boa palavra do coração, buscar altas posições com mentiras, usar pessoas para trair, escravizar, enfraquecer a fé do crente, enganar com doutrinas demoníacas. Não por acaso, o apóstolo Pedro nos alertou a respeito da sagacidade do inimigo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Deus abençoe, pastor. Então, como já foi dito na lição anterior, nós falamos a respeito que é necessário nós termos sim o conhecimento da força do nosso adversário, do nosso inimigo. E todas as guerras que já aconteceram fisicamente, tanto no passado como infelizmente ainda acontecem nos dias atuais, nós sabemos que exige um estudo do inimigo que está sendo enfrentado, Exige um estudo sobre como ele age, como ele se porta na guerra, qual é o seu poder balístico, ou seja, quais as armas que eles têm acesso para essa guerra. E nós sabemos que cremos sim que a nossa vitória é sim pelo poder de Deus. Mas para isso nós não podemos estar despreparados sem armas de ataque e defesa, ou até mesmo menosprezar o nosso inimigo. E não podemos também nos esquecer, como foi mencionado no primeiro subtópico, que nós precisamos colocar em todo tempo a confiança no Senhor. Amém? Satanás, que é o nosso adversário e opositor, ele é um mestre estrategista, que ele visa nos ferir e nos destruir por meio de suas ciladas. Como nós vemos ali em Jó, que ele agiu de estratégia para provar a Jó. Nós sabemos que em Jó capítulo 1, do versículo 9 ao 11, diz que Jó ele temia a Deus e ele era um homem temente, íntegro e sincero. Deus conhecia a Jó dessa forma. Mas Satanás, usando de estratégia, o que ele diz ao Senhor? Ele é temente porque o Senhor o abençoa, porque ele tem bens, ele é próspero. Tira os bens dele para ver se ele não blasfema do Senhor na tua face. E o Senhor permite, então, que Satanás venha tocar nos bens de Jó. E nós sabemos a história que Jó ele continua fiel ao Senhor. E pela segunda vez, Satanás ele age de astúcia e diz então que em Jó 2, do versículo 4 ao 5, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Porque ele tira os bens de Jó, mas Jó, aos olhos humanos, ainda tendo saúde e força física, ele poderia trabalhar e recuperar. Então ele vem com a sua astúcia para que Deus te permitisse que tirasse a sua saúde, para que ele então blasfemasse contra Deus. Todavia, nós sabemos que Jó, ele permanece fiel ao Senhor. Então nós vemos aqui nesse texto que a sagacidade de Satanás, a astúcia dele, ele, como nós vemos nos versículos anteriores, ele está ao nosso redor, bramando ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então nós não podemos menosprezar as astutas ciladas do inimigo. E algumas das suas estratégias para tentar nos destruir é causar divisão na igreja, causar desânimo, tentação, falta de perdão. E a nossa luta não é contra pessoas, mas as pessoas, por não terem muitas vezes o temor de Deus no coração, ou mesmo cristãos, por uma falta de vigilância, podem sim, e se nós não vigiarmos, podemos sim ser um instrumento do inimigo para ferir pessoas também.
E nesses momentos nós não podemos nos esquecer, se pessoas nos ferirem, nós não podemos nos esquecer e precisamos do Espírito Santo de Deus para sempre nos lembrar que o nosso inimigo não é o nosso irmão dentro da igreja, não é a pessoa que trabalha conosco, não é a sogra, o sogro, o esposo, a esposa, porque nós temos, por mais que nós estamos dentro da igreja, servimos ao Senhor, nós temos as nossas diferenças de pensamento. Nossos inimigos não são o mundo físico, as pessoas físicas, mas é o inimigo que por uma falta de vigilância, seja das outras pessoas ou mesmo nossa, pode nos usar como um instrumento. Amém? Por isso, sigamos a orientação de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz: sede sóbrios e vigiai. Amém? Terceiro subtópico diz assim: o chefe de toda a força do mal. O apóstolo Paulo, ele escreve claramente que o diabo é o chefe de todos os poderes das trevas que batalham contra nós. Até mesmo o apóstolo dos gentios, ele foi por vezes impedido pelo inimigo por meio de instrumentos humanos. E aqui a lição nos traz a referência de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18, que se refere ao desejo do apóstolo Paulo de estar mais uma vez com os irmãos em Tessalônica, mas ele diz que Satanás o impediu. E quando nós lemos a carta de 1 Tessalonicenses, vai nos dizer a palavra que Paulo ele vai até ali, inicia-se aquele trabalho, mas que judeus movidos pela inveja causam um alvoroço ali na cidade de Tessalônica, de tal forma que Paulo ele precisa sair fugido de Tessalônica. E ele vai, se não me engano, para Bereia. E quando ele chega em Bereia, esses mesmos judeus que o perseguiram ali na igreja de Tessalônica, eles vão até Bereia para também ali causar alvoroço, para impedir com que a obra de Deus se espalhasse. Essas pessoas, por essa questão da inveja, se permitiam ser um instrumento de Satanás para tentar impedir a obra de Deus. Mas nós sabemos que quando Deus está na frente de algo, ainda que o inimigo se levante, Deus é muito maior e Ele faz prosperar. Ainda que não havia a presença do apóstolo Paulo ali na igreja de Tessalônica, quando nós lemos a carta de 1 Tessalonicenses, nós vemos que ali há um grande regozijo do apóstolo Paulo, porque apesar de toda a perseguição que os irmãos estavam sofrendo ali ainda, eles permaneciam fiéis a Deus. Eles não tinham se desviado daquele pouco ensinamento que Paulo teve tempo ali de dar a eles. Então, por mais que as pessoas ali foram usadas, a obra continuou mesmo em perseguição. E continuando a lição, essa é uma das razões que o apóstolo coloca Satanás como príncipe da potestade do ar, destacando ainda sua força e autoridade na hierarquia do mal. O diabo ele é dominado de um Deus deste século. Portanto, não podemos ignorar que o inimigo ele tem um reino organizado. E esse reino organizado do nosso inimigo, ele possui servos, que são os que executam, os emissários, que são os mensageiros. Ele possui nesse reino organizado principados, que são ordens angelicais malignas superiores, e também potestades, que são os demônios que atuam no mundo físico, né? Esse primeiro tópico, ele tem por título As Armas do Crente. E nós, na verdade, aqui é somente no primeiro subtópico nós aprendemos sobre a questão das armas de ataque e defesa. E os dois seguintes nós aprendemos sobre a questão do inimigo. E por quê? Porque, como foi dito, nós precisamos, assim como aconteceu nas guerras mundiais, infelizmente acontece, termos sim o conhecimento das estratégias do inimigo das nossas almas, para que quando ele vier para nos tentar, para vir com algo contra as nossas vidas, nós possamos nos lembrar e agir segundo a vontade de Deus e vencermos ele no poder do
nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Sinopse do primeiro tópico diz assim: as armas do crente devem ser usadas contra as estratégias do inimigo, o chefe de toda a força do mal. Amém? Segundo tópico diz as 3 armas espirituais do cristão. E o primeiro subtópico diz que é a palavra de Deus. A irmã Fátima Taqueda pode ler para nós? Abençoe, irmã. Aqui o nosso comentarista ele usa o conselho do apóstolo Pedro para que nós desejemos afetuosamente o leite racional para o desenvolvimento da nossa salvação, isto é, o estudo perseverante, ou seja, insistente, que não desiste da palavra de Deus para o nosso crescimento. E assim como o nosso corpo físico ele necessita de um alimento bom, saudável, balanceado para sobreviver, nós também precisamos nos alimentar da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vai nos trazer sempre a força necessária para nos fortalecermos e crescermos saudáveis em Deus. É através da poderosa palavra de Deus que nós conseguimos ouvir a sua voz, a orientação de Deus para a nossa jornada. E assim como uma criança que não se alimenta bem, ou que ela não tem acesso a um bom alimento, a uma boa alimentação, ela não cresce, ela não se desenvolve, assim é todo cristão que não busca se alimentar da palavra de Deus. E infelizmente nos últimos tempos a qual nós temos vivido, muitas vezes as pessoas elas dão muito mais valor a louvores, a música, do que a pregação da palavra de Deus. Porque a música ela tem esse poder sim de mexer com os nossos sentidos, com as nossas emoções. Mas nós não podemos esquecer que o principal poder, a principal orientação que nós vamos receber para as nossas vidas virá sempre da palavra do Senhor. E a questão das armas do inimigo, que ele vem tentar, muitas vezes nos parar e destruir, é a questão muitas vezes do cansaço e desânimo até mesmo de nós perseverarmos na palavra, na leitura da palavra, no estudo da palavra. Quantas vezes a gente já não ouviu aquela expressão, às vezes a pessoa fala, não estou conseguindo dormir. Vai ler a Bíblia, ok? Não no sentido de vai ler, já que você não está dormindo, vai ler a Bíblia para você aprender. Vai ler a Bíblia que vai te dar sono e você vai conseguir dormir. Muitas vezes eu já confesso que já ouvi pessoas comentando isso. Porque o nosso assentarmos para aprender, muitas vezes o inimigo ele vem dessa forma para tirar a nossa atenção, trazer o cansaço. E na semana passada eu estava conversando com a missionária Luciana, que foi, para mim, pelo menos, tem sido uma experiência muito boa ter passado a EBD para os domingos. Porque na sexta-feira a gente saía muitas vezes do serviço, tinha só 1 ou 2 horas em casa e já vinha, então você já vinha de um cansaço do trabalho. E a gente ali se esforçava. Eu confesso que muitas vezes eu ficava pensando, misericórdia, Senhor, fechava o olho assim e dava uma cochilada e falava assim, misericórdia. Quantas vezes já vi irmãos que às vezes no cochilo derrubavam a revista, já vi irmãos que derrubaram o iPad, que usavam o iPad, derrubavam o iPad, porque o nosso corpo físico se cansa. E no domingo, não que a gente, às vezes não estamos cansados também, mas o aproveitamento, a absorção da palavra de Deus, pelo menos para mim, a vida tem sido melhor, porque o cansaço já não é tão grande como de uma sexta-feira à noite, então tem sido bom. Então, a palavra de Deus ela é uma poderosa arma. E quando nós vamos ver na questão da armadura, na carta do apóstolo aos Efésios,
A palavra de Deus é a única arma de ataque que nós temos. Somente a palavra de Deus é a arma que nós podemos atacar o nosso inimigo. Amém? E aqui o final da lição diz assim, que logo quem se rende à palavra de Deus experimenta a influência frutífera da verdade divina. João 17:17 diz assim, quando Jesus ele faz a sua oração, intercedendo pelos discípulos, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando nós nos rendemos à palavra de Deus, nós vamos gerar frutos bons para a honra e a glória do Senhor, porque nós vamos compreender a vontade, a direção, vamos ouvir a orientação do Senhor para as nossas vidas, e isso vai nos limpando, nos purificando, e vamos frutificar para a glória de Deus. Amém? Subtópico 2 vai falar sobre a oração. Pastor Emerson, pode ler para nós, por favor? A oração, aliada ao estudo da palavra, a oração é uma das mais importantes armas espirituais que o crente tem ao longo da sua jornada para o céu. Prestamos atenção para a seguinte declaração: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Efésios 6:18. Note que o apóstolo Paulo não insere a oração como uma peça da armadura, pois na verdade é como se ela trouxesse um ajuste ou alinhamento para a armadura toda. Neste aspecto, essa imagem traz uma ideia de que a oração fortalece todas as esferas da nossa vida. Obrigada, pastor. Deus abençoe. A oração, ela é o canal particular que cada um de nós temos com Deus. E o apóstolo Paulo ele nos orienta a orar em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E em 1 Tessalonicenses 5:17 também nos diz: orai sem cessar. Jesus também no Evangelho, nós vemos que ele tem uma parábola que ele fala sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ou seja, é o nosso dever de sempre estarmos orando. E ainda que não é tratada como uma peça da armadura de Deus, né, a oração, ela é sim uma parte importante, né? Nessa referência de Efésios 6 sobre a armadura de Deus, nós não vemos a menção da oração como uma arma, mas como diz aqui o comentarista da nossa lição, é como se a oração ela fosse um reforço, um alinhamento, como se fosse um material usado em cada uma dessas armas mencionadas na carta ali aos Efésios. E através da palavra de Deus e da oração, nós conseguimos manter a nossa mente e os nossos pensamentos ocupados e focados em Deus, né? Como diz o ditado, mente vazia, oficina de Satanás, né? Uma vez eu ouvi de uma irmã, mente vazia, para nós mulheres, oficina da Shein, que aí você fica lá só procurando, que você nem precisa para dar uma olhadinha, né? Então, quanto mais nós nos ocuparmos da palavra e da oração em todo o tempo, nós não vamos deixar com que as setas do diabo venham nos atingir. Nós não vamos deixar com que palavras ditas vão nos ferir, porque a oração, através como fosse o material dessa armadura, vai nos blindar, vai nos fortalecer em todas as esferas das nossas vidas. Amém? Subtópico 3 diz o jejum. Aliado à palavra de Deus e à oração, a prática do jejum é uma terceira arma espiritual do crente durante a jornada para o céu, né? Nós vemos que uma é interligada à outra. Não dá para você se apossar somente da palavra de Deus e desprezar a oração e o jejum. Não dá para você tomar somente duas e desprezar, não. Uma está interligada à outra. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o jejum é prática presente. Esse ato é usado no contexto de busca de uma orientação divina. E a lição nos traz aqui o exemplo de Êxodo
34, 28 e Deuteronômio 9, 9, onde essas duas passagens fazem menção de quando Moisés ele está ali no Monte Sinai e ele passa 40 dias e 40 noites ali com Deus, sem se alimentar, diz aqui os dois textos, aonde ele ali vai para receber a segunda tábua dos 10 mandamentos, porque a primeira já havia, né, quando ele desce do monte e ele vê que o povo estava ali adorando o bezerro de ouro, ele, naquele momento, ímpeto de fúria, ele quebra, ele volta mais uma vez ao Monte Sinai, e esses textos fazem menção dessa segunda volta, onde ele passa 40 dias e 40 noites ali com Deus em jejum. E também 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 16 ao 23, faz menção de quando nasce a criança que Davi e Batseba teve, ali quando eles pecaram contra Deus, né? E nasce a criança, e o texto vai dizer que Deus, ele fere a criança de uma doença. Então Davi, ele vai ali, ele jejua por 7 dias, buscando que Deus venha ali agir em favor da criança. E diz essa passagem que quando os seus servos sabem que a criança morreu, eles têm medo de falar com Davi. Por qual vai ser a reação de Davi? Mas Davi, ele ouve ali os seus servos conversando, então ele se levanta, ele se lava e ele pede para que venha servir ali o alimento. E aí os servos ficam sem entender, porque ele fala assim, enquanto a criança era viva, ele não comia e não bebia, e agora que a criança é morta, ele resolve então comer. Então Davi, ele ouve também isso, ele fala, não, antes eu irei até a criança, e ela não voltará mais aqui. Ele entende que por mais que ele jejuou e buscou em favor do seu filho, mas foi Deus que levou, e quem era ele para lutar contra a vontade de Deus? Se assim Deus quis, que assim seja, porque Deus sabia o que estava fazendo. Deus sempre sabe o que faz. Amém? E a igreja primitiva, ela observava a prática do jejum, buscando orientação divina para o envio de obreiros. Atos 13, 2 e 3, 14 e 23, fala de quando Deus fala aos discípulos que eles jejuaram, e Deus diz, separai-me para mim Paulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. Então ali eles jejuam e despedem Paulo e Barnabé para a obra. Voltando um pouquinho acima, diz também que no Novo Testamento o Senhor Jesus jejuou, né? Na leitura bíblica em classe nós lemos, né? Quando ele é batizado no Rio Jordão, e diz a palavra que o Espírito o leva ao deserto, e ele jejua, né? E ali nós vemos o exemplo do Senhor Jesus. E ele também diz que os seus discípulos também o fariam, ou seja, que também jejuariam. E o texto aqui, tanto de Mateus e Lucas, mencionado na lição, fala que chega os discípulos de João Batista e fala para Jesus, olha, nós jejuamos e até os fariseus jejuam, e os discípulos que estão com o Senhor não jejuam. E Jesus disse a eles, como eles podem estar numa festa de casamento, onde o noivo está presente, e não comer do banquete? Quando o noivo não estiver mais presente, então eles jejuarão. Os discípulos não estavam naquele momento jejuando porque Jesus estava com eles, mas no momento em que Jesus voltasse para o Pai, então Jesus disse, eles então jejuarão. Então nós vemos que a prática do jejum ela aconteceu tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E continuando aqui na lição, diz que o apóstolo Paulo também jejuava por ocasião do seu ministério. Logo, o jejum tem um valor glorioso para a vida do crente, pois é um ato que nos auxilia a ter mais intimidade com Deus. Em várias passagens nós vemos a menção de que o apóstolo Paulo jejuou, que então Paulo jejuou o que ele havia jejuado, porque ele sabia do ministério que Deus tinha na sua vida, e nesse reconhecimento da sua dependência com Deus, ele buscava ter mais essa intimidade e dependência do Senhor, e o jejum faz isso com aqueles que o praticam, né? Faz nós nos reconhecer que nós precisamos estar mais conectados com o Senhor, mais dependentes de Deus. Amém? O jejum bíblico, ele é a abstinência de alimento acompanhada de uma atitude pessoal de contrição, dedicação e devoção
por certo tempo, com o propósito de se afastar para buscar a Deus e dedicar-se a Ele de maneira exclusiva. Esse é o jejum bíblico. Aqui nós temos desde o começo desse ano. O ano passado nós fizemos algumas vezes, mas esse ano, graças a Deus, todos os meses Deus tem nos permitido fazer esse trabalho com jovens. E o Nicolas e a Stephanie também jejuam. E eu acho engraçado que o Nicolas fala assim: amanhã é jejum? Eu falei: hoje a gente tem que orar, que amanhã é jejum. Então amanhã eu vou acordar mais tarde, porque daí eu fico um pouco tempo sem comer, né, mamãe? Eu falei: não, vai acordar cedo e vamos jejuar, né? Então, como eles são crianças, a gente ainda está ensinando, né? Mas na cabecinha dele, ele pensa: eu vou acordar mais tarde, porque aí meu tempo de duração vai ser menor, logo eu como, né? Mas que nós possamos, cada dia, irmãos, né, buscar. Sei que muitas vezes é difícil manter, às vezes, um dia inteiro de jejum, mas possamos fazer até o meio-dia, ou alguns, você colocar diante do Senhor um horário, um propósito, até onde você vai estar jejuando, para você buscar essa intimidade maior com o Senhor na sua vida. Amém? Sinopse do tópico 2 diz: as 3 armas espirituais que o cristão tem à sua disposição são a palavra de Deus, o jejum e a oração. Amém? Terceiro tópico diz: Jesus Cristo, o nosso maior modelo. Nós aprendemos sobre as armas e agora nós vamos ver o exemplo de Jesus usando estas armas que nós também temos que usar. Diz aqui o primeiro subtópico: vencendo o diabo com a palavra. Há 2 episódios importantes que relatam o destaque especial que o Senhor Jesus deu à palavra em Lucas 4. O primeiro enfatiza que o Senhor Jesus venceu o tentador com a palavra de Deus. Nós vemos ali quando Satanás vai, sempre Jesus diz: está escrito, ou escrito está. E no segundo episódio, Jesus leu uma passagem do profeta Isaías na sinagoga em Nazaré e tomou para si o cumprimento do texto bíblico. Nosso Senhor deixou claro nesses episódios que os princípios da palavra de Deus devem estar presentes em nossa vida na batalha contra o maligno. Inclusive esse texto aqui que nos relata de Lucas 4, 16 e 20 foi o qual nós lemos na nossa leitura bíblica em classe, e onde fala que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a salvar os cativos, a pregoar o ano aceitável. Nós sabemos que esse texto está presente em Isaías 61, ao versículo 1 e 2. E quando Isaías ele profetizou e escreve essa passagem, está realmente fazendo menção do Messias que havia de vir. E quando Jesus, nesse episódio de Lucas 4, a partir do versículo 16, está acontecendo o cumprimento dessa passagem, porque está falando dele mesmo. E como diz aqui na nossa lição, que o Senhor lhe deixou claro nesses 2 episódios que os princípios, ou seja, as normas e padrões da palavra de Deus devem estar presentes em nossa vida na batalha contra o maligno. Por isso, nessa contenda, o apóstolo Paulo aconselha-nos a tomar a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus, a única arma de ataque do crente, uma poderosa e eficaz arma que provém do Espírito de Deus, Assim como Jesus ele faz a menção desse texto de Isaías na sinagoga e como cumprimento na sua vida, nós hoje temos a palavra de Deus toda, nós temos que tomar posse e ter esse cumprimento da palavra de Deus também para as nossas vidas. Nós não podemos ter a palavra de Deus para nós buscarmos somente na igreja, mas no nosso devocional no dia a dia, tomar posse daquilo que o Senhor fala na sua palavra para as nossas vidas, para que quando o inimigo vier, nós possamos ir contra ele com a palavra de Deus, sempre lembrando que a palavra é a nossa única, mas poderosa arma de ataque contra o inimigo.
E aqui fala que essa poderosa arma, ela provém do Espírito Santo de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A palavra de Deus, ela não vai somente nos trazer força, nos dias maus, mas quando nós errarmos, ela vai nos mostrar o nosso erro. Ela é uma luz. Então, quando a luz de Deus reflete em nós, mostra aquilo que há sujo e obscuro nas nossas vidas. E se nós cremos no poder desta palavra, nós vamos buscar nos lavar no poder desta palavra. E quando o inimigo ou ele vir nos acusar, nós vamos dizer, está escrito. Ou quando muitas vezes ele também usa essa arma de estratégia de dizer, não tem problema, isso aí, como a gente diz, canquenar, não tem problema, não, nada a ver, isso tem nada a ver. Nós vamos ver que não, pela palavra de Deus está escrito, que eu não posso deixar a ira tomar conta do meu coração. Diz a palavra, ireis, mas não pequeis, não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Então nós vamos também ali, mesmo que ele diga, não, você está certo, você não está errado, pela palavra, nós vamos ali nos olhar como espelho e ver se realmente estamos ou não, e vamos ficar com a palavra de Deus. Amém? Segundo tópico diz, vivendo em oração. Outro exemplo que o Senhor Jesus deixou. O evangelista Lucas mostra que Jesus se retirava para os lugares desertos para orar. Ele orava pelos apóstolos e pela igreja. Ele orava pelos seus algozes, ou seja, no momento ali da crucificação, nós vemos que ele diz, Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Nós vemos também que Jesus, ele orou por Simão, em Lucas, onde ele fala, Simão, Simão, o diabo pediu para cirandar, e diz ali o Senhor que guardou a vida de Simão Pedro. E diz aqui a palavra que Jesus ele também orava pelos que se encontravam junto ao túmulo de Lázaro. Quando retira-se a pedra e ele faz a sua oração a Deus, ele fala, Pai, eu te agradeço por me ouvires. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas digo isso por causa da multidão que aqui está, para que o teu nome seja glorificado. Jesus sabia bem do valor da oração e por isso gastava muito tempo falando com Deus, Como diz aqui no Evangelho de Lucas, por várias vezes nós vemos que o Senhor se afastou, que ele deixou a multidão, subiu ao monte, foi orar, e que quando fala aqui que ele gastava muito tempo, um exemplo que nós vemos é naquele episódio que ele vai orar, e ali Pedro, Tiago e João o acompanham, e eles não aguentam estar ali junto, e eles acabam adormecendo, como seres humanos, o seu corpo ali cansou-se e eles dormem, e Jesus volta e fala, vocês não podem vigiar comigo nem por uma hora. Então nós vemos isso, essa questão da oração não revela o lado divino de Deus. Nós sabemos que Jesus ele veio como 100% homem e 100% Deus, não era 50-50, mas 100%. E a questão da oração revela esse lado 100% humano de Jesus, de dependência, de buscar orientação e dependência do Pai pela sua vida. Nesse sentido, nosso Senhor, Ele conta conosco para que nos dediquemos à prática da oração, selecionando um local reservado, horário e prioridade para buscar a Deus em súplicas. Que a oração seja uma prioridade na vida de nós cristãos. Como eu disse, é o canal que nós temos para se comunicar com Deus. Nós temos que orar em todo o tempo, mas nós precisamos tirar um momento onde, como Jesus fazia, ele se retirava da multidão, ele se retirava de lugares, ia para lugares desertos para buscar o Pai. Nós precisamos fazer isso. Nós aqui, nós temos o nosso culto de oração às terças-feiras, e eu glorifico a Deus porque cada vez, graças a Deus, tem aumentado o número de pessoas, mas muito mais, irmãos,
poderiam estar. Eu sei que nós estamos num contexto corrido de trabalho, mas eu acredito, irmãos, que uma grande parte de nós, se nos esforçarmos um pouco mais, buscarmos uma prioridade mais em Deus, nós conseguimos estar aqui de joelhos, orando, buscando ao Senhor, intercedendo, e a vitória será nossa em nome de Jesus. Amém? E para nós encerrarmos, o terceiro subtópico diz: vivendo em jejum. Pastor Bruno, pode ler para nós, por favor? Além de meditar na palavra, perseverar em oração, o Senhor Jesus jejuou. Ora, Ele também espera que imitemos jejum. Infelizmente, há quem ensina que não precisamos jejuar, exceto os que têm problema de saúde. Por isso é muito importante a gente falarmos sobre a orientação médica. Todo seguidor de Cristo é estimulado pela Bíblia a jejuar. Até mais, quando alinhamos o estudo da palavra, da oração e do jejum, aprofundamos a nossa intimidade com Deus, nos tornamos mais sensíveis à sua vontade, conforme aconteceu com a liderança e os membros da igreja antiga que jejuavam como o Senhor Jesus. Deus abençoe, pastor. Obrigada. Então, nós vemos que durante o jejum de 40 dias, ao qual Lucas aqui menciona do Senhor Jesus, é razoável presumir que Jesus ele estivesse se fortalecendo e se preparando através da oração e da meditação da palavra de Deus para a obra que o Pai o enviou para fazer nessa terra. Nós, como eu disse, nós vemos que após o batismo de Jesus ali nas águas do Rio Jordão, ele é levado pelo Espírito ao deserto e ali ele jejua. Nós vemos que após os 40 dias, aonde ali o diabo vai ali, tentar, usando ainda a palavra de Deus, mas Jesus diz: está escrito, está escrito. E passados esses 40 dias e a tentação, nós vemos em Lucas 4,14 que o Espírito o leva de volta para a Galileia. E a partir depois desse período de jejum, de consagração, é que se inicia então o ministério de cura, salvação e libertação do Senhor Jesus. Então, não que o Senhor Jesus ele se consagrou somente aqui nesse período, mas em todos os momentos o Senhor Jesus ele buscava ao Senhor. E nós precisamos, irmãos, nós que temos pela misericórdia do Senhor sido salvos, lavados e remidos, ter essa prática do jejum nas nossas vidas. No mês passado, quando teve ali em Caquegal o aniversário do círculo de oração, o pastor Wilson ele ministrou e ele falou que ele começou a sentir um cansaço, um desânimo. E quando ele se deu por conta, fazia mais de um ano que ele não jejuava. Aí que aquilo ele começou a se analisar, que já fazia tempo que ele não jejuava, que ele não acordava nas madrugadas, e ele começou a mudar o seu ritmo de vida. Ele passou a acordar nas madrugadas para buscar o Senhor, ele passou a jejuar, que era uma prática que ele já não fazia há algum tempo. Diz que até o seu físico foi renovado, não só o seu espírito, mas o seu físico foi renovado. Então, nós vemos que essa questão de nós nos buscarmos ao Senhor, de nos dedicar, eu creio que uma das primeiras setas que o inimigo joga na nossa mente para nos impedir é: nossa, mas você vai estar tão cansado, vai descansar. Nós vemos sim algumas passagens onde Jesus diz aos discípulos: olha, ficai aqui e descansai. Há momentos que precisamos, mas nós precisamos estar perceptíveis se é um cansaço realmente de uma fadiga física, nós precisamos ali parar um pouco e tomar um ar, ou se é um desânimo ao qual o inimigo vem para nos confundir, o qual nós deixamos Deus como prioridade para a nossa vida e aquilo vai se tornando costume, quando nós vemos já estamos tão distantes do Senhor. Então, nessa lição a qual nós aprendemos sobre as armas, a palavra, oração e jejum devem andar juntos, não só com aqueles que têm ministério, que são chamados por Deus para fazer algo, mas por todos nós que queremos chegar ao céu de glória, que estamos nessa jornada rumo ao céu. Amém?
Sinopse do tópico 3 diz: Jesus Cristo é o nosso maior modelo de quem usou estas 3 armas espirituais: a palavra de Deus, o jejum e a oração. O nosso inimigo, a nossa conclusão diz, o nosso inimigo é ardiloso e perverso, por isso não podemos ignorar suas estratégias. Contra ele lutaremos com armas espirituais: palavra, oração e jejum. Essas armas promovem crescimento e fortalecimento para a nossa vida ao longo da nossa jornada espiritual. Assim, segundo o modelo de vida de nosso Senhor Jesus, que fez uso dessas armas, podemos vencer as estratégias do maligno. Amém? Então, que nós não nos esqueçamos que a palavra de Deus, a oração e o jejum nos aprofundam mais, aprofundam as nossas raízes em Deus, nos torna mais sensíveis, mais perceptíveis à voz do Senhor, né? Eu já vi vários relatos que pessoas que têm deficiência visual, que são cegos, elas têm os seus sentidos da audição bem aguçados, né? As pessoas que às vezes chegam tão quietinhas, né? Eles percebem muito mais rápido do que nós que conseguimos ver, porque elas estão com os seus olhos carnais fechados, então eles ficam mais sensíveis aos ruídos, aos barulhos ao seu entorno. E quando nós estamos aprofundados em Deus, é como se nós começássemos a também ficarmos cegos para as coisas deste mundo. As coisas deste mundo já não vão mais nos atrair tanto, então nós passamos a estar mais sensíveis e perceptíveis à presença, à voz, ao cheiro, ao gosto do nosso Deus para as nossas vidas. Que nós venhamos, irmãos, em nome de Jesus, até a sua volta, que eu acredito que está bem pertinho, né? Usar estas armas em nome de Jesus. Amém? Revisando o conteúdo, de acordo com a lição, qual é o sentido que devemos considerar a palavra arma? Sentido metafórico. Isso. Por quê? Porque o nosso combate não é corpo a corpo com outra pessoa, mas contra o mal encabeçado pelo diabo e seus demônios, que se vale do mundo e da carne. Amém? Cite ao menos 3 estratégias do inimigo para ludibriar as pessoas. Amém. Cite 3 armas espirituais do crente. Amém. O que acontece quando aliamos o estudo da palavra, oração e jejum? Amém. O que a palavra de Deus, o jejum e a oração promovem em nossa jornada espiritual? Amém. Que nós possamos nos aprofundar, né, nas nossas raízes em Deus, e enquanto ainda aprouver ao Senhor estarmos nessa terra, usar estas armas do dia mal, né? Aqui, quero terminar aqui em Efésios, capítulo 6, diz assim a palavra do Senhor, 6:10, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? O dia mau chegará, irmãos.
para nós, né? Vai chegar o dia mau, vai vir a vitória, mas até o dia da volta de Jesus vai vir outro dia mau. E Deus, se nós permanecermos, virá a vitória, e nós venhamos nos revestir para que, quando vir os dias maus, possamos fazer tudo e ficar firmes em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.